Pessoal, boa tarde. Sou a professora Daniela. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre pontuação. Nós temos essa matéria sexto ano lá no nosso caderno do aluno, no São Paulo Faz Escola, em que nós começamos lá a estudar algumas coisas. Então agora nós vamos ver o uso das pontuações. Então aqui eu coloquei para vocês, pontuações. Tá? Elas nos ajudam a mostrar nossos sentimentos através da escrita. Por que através da escrita? Quando você conversa em casa com o seu amigo, com o seu pai, quando nós estamos conversando na escola, nós não fazemos uso do sinal de pontuação. Toda a entonação da nossa frase, ela acontece pelo nosso tom de voz, pela maneira como nós conversamos, pelo olhar, pelo gesto. Então nós não precisamos desses sinais de pontuação. Nós precisamos deles na escrita, tá? Então todos eles, de maneira geral, são importantes. Por isso que nós temos aqui, tá? Que eles são importantes. O que é importante nós lembrarmos agora é que nós vamos ver o uso desses sinais de pontuação e como que nós colocamos dentro da frase. Então aqui, a revolta da pontuação. Isso aqui é uma anedota. O que vocês estão observando aqui? Joãozinho e seu pai, é o título. O que vocês estão observando nesse texto? O que não tem aqui? Observaram que nós não temos os sinais de pontuação? Eu quero que vocês agora façam a tentativa de uma leitura desse texto sem os sinais de pontuação. Tá? Observem bem, com calma, e vão falando aí o texto vocês mesmos, sem os sinais de pontuação. Então, o pai do Joãozinho fica apavorado quando ele lhe mostra o boletim. Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra, comenta contrafeito. Legal, pai, que tal pegarmos o professor na saída amanhã? Ficou uma leitura joia? Ficou uma leitura 10? Claro que não ficou. Por quê? Nós não temos aqui os sinais de pontuação. Agora eu quero que vocês pensem qual é a pontuação adequada para esse texto de acordo com a situação de comunicação, tá? De acordo com esse contexto de uma conversa entre Joãozinho e seu pai. Como que nós pontuaremos esse texto? Lá no primeiro parágrafo, no segundo e no terceiro. Uma pergunta. Vocês perceberam que se tratam de um diálogo, certo? Nós temos um diálogo aqui. Quais os sinais de pontuação que marcam a presença de um diálogo na escrita? Você deve responder aí para você. Qual é o sinal de pontuação que nos indica que haverá uma fala, que já indica que o personagem vai falar? Então tudo isso nós vamos observar agora nesse texto. Então nós temos aí, aqui. O pai do Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim. Uso dos dois pontos, certo? O que esses dois pontos indica para nós? Que haverá uma fala. Percebe que no próximo parágrafo nós temos ali já o ponto usado, o sinal de pontuação, que é o travessão. Esse travessão, que está ali no cantinho, na mesma sequência do parágrafo, está indicando que nós temos uma fala. Então, essa fala é de quem? Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra, comenta contrafeito. De quem é essa fala? Do pai do Joãozinho. Nós temos um travessão no início, temos outro travessão aqui no canto, fazendo separação entre a fala do personagem e a indicação do narrador. Comenta contrafeito. No segundo travessão, nós temos a fala de quem? Do Joãozinho. Legal, pai. Que tal pegarmos o professor na saída amanhã? Quando o Joãozinho conversa com o pai,
e ele usa o sinal de pontuação ali, que é o ponto de exclamação, observa que ele dá uma entonação. Legal, pai! Algo de entusiasmo, algo de alegria. Por quê? A fala dele. Que tal pegarmos o professor na saída amanhã? Que é uma pergunta. Para que vocês entendam o contexto, uma anedota é uma piada, tá? No nosso dia a dia. Então, qual foi a interpretação que Joãozinho teve? Quem é que deve apanhar aqui, segundo Joãozinho? Quem é que deve levar uma boa surra por causa da nota baixa? É o Joãozinho enquanto aluno ou foi o professor que deu a nota vermelha para ele? Então essa é a questão da anedota, o tema que foi tratado aqui. Então o que nós temos que destacar é a presença dos sinais de pontuação na escrita. Aqui nós vamos observar agora, bem rapidamente, esses sinais de pontuação que nós vimos, tá, na sala de aula. Então nós temos o ponto final, olha a indicação, usado para mostrar que terminou de escrever uma frase ou um pensamento. Então eu concluo um pensamento, eu concluo uma frase. Eu adoro ir ao cinema e já concluí a minha informação. Então ali nós temos o ponto final. Ponto de interrogação, usado quando se está escrevendo uma pergunta. Você não quer passear comigo? Então você chega para alguém e faz uma pergunta. No tom de voz, a pessoa sabe que é uma pergunta. Mas se você for escrever, você vai precisar utilizar o ponto de interrogação. Ponto de exclamação, usado quando se mostra sentimento de susto, alegria, grito, espanto. Que delícia! Este bolo é maravilhoso. Então nós estamos aí indicando uma alegria, algo legal, algo gostoso. Ponto de exclamação. Vírgula, usada quando se dá uma pausa na fala durante a leitura. Gosto de verduras, legumes, frutas e cereais. A sequência, verduras, legumes, separadas por vírgula. Os dois pontos, usado para avisar que uma personagem vai falar ou que vai se iniciar uma listagem. Gostaria de fazer algo diferente, viajar para a praia. Então nós temos aí o uso dos dois pontos, indicando que se inicia uma informação. Qual é a informação? Viajar para a praia, que é o algo diferente. Nós vimos lá no texto do Joãozinho, o sinal usado, os dois pontos, usado para indicar a fala. E o travessão, usado no momento em que uma personagem começa a falar. Então nós temos lá no texto do Joãozinho, no início de cada fala, o uso do travessão. Mãe, faz um bolo de chocolate para mim. Então você chega para a mãe e coloca a sua fala, pedindo para a mãe que ela faça um bolo de chocolate. Se você for deixar um bilhete para a mãe na porta da geladeira, fazendo esse pedido, você vai usar o travessão, tá? Então, voltando, para a gente concluir essa parte da nossa aula, que nós utilizamos os sinais de pontuação na escrita. E o último que nós vamos ver agora, reticências. Usado quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. Olha a frase de exemplo. Amar é... E aí cada um de nós podemos concluir. O que é amar para mim? O que é amar para vocês? Nesse tempo de pandemia nós estamos aprendendo a amar as pessoas de forma diferente. Então a reticências aí nos permite completar a frase de acordo com a nossa vivência, com a situação que nós estamos vivendo nesse momento, fazendo com que a gente possa ampliar esse significado. Aqui nós temos todos os sinais de pontuação que nós vimos anteriormente, tá? E vimos o uso de cada um deles. Parênteses, aspas, serão trabalhados depois, um pouquinho mais para frente, em que nós vamos ver o uso certinho desses dois sinais de pontuação, tá? Então esta aula, sexto ano, ela está ligada com a apostila que nós estudamos, o caderno do aluno São Paulo Faz Escola.
É a primeira aula de pontuação, tá bom? Até a próxima.